Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Nós queremos ver o nome de Jesus elevado. Amém? Acima de todo o lugar. Amém? Na nossa cidade, que Ele possa crescer. Amém? Então vamos louvar o Senhor com muita alegria nesta tarde. Agora nunca mais perece. Aquele que tem vida eterna em Jesus. E nós queremos que os outros que nos conhecem, aqueles que nos rodeiam, possam ter o mesmo que nós temos. Amém? Nós queremos que ver Jesus elevado acima das nações. Aleluia. Aleluia. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus elevado. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus elevado. Passo a passo nos movemos, possuindo a nossa terra, combatendo em oração. Fortalezas vão cair, 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 cair. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, se nós queremos ver, queremos ver Jesus elevado. Queremos ver, queremos ver, queremos ver Jesus elevado. Passo a passo nos movemos, possuindo a nossa terra, combatendo em oração. Fortalezas vão cair, 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 cair. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver Jesus elevado, bandeiras voando em Portugal, e que todos saibam a verdade, Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E é tão bom nós podermos louvar este Senhor que é maravilhoso. Amém? Ele foi aquele que tocou a nossa vida. Ele veio com o seu amor. É um amor que nos purificou, que nos encontrou onde nós estávamos, e nós temos toda a alegria em cantar acerca dele. Temos toda a alegria em cantar e em partilhar acerca deste amor de Jesus. E nós não nos queremos calar, não podemos nos calar sobre quem Ele é. Amém? Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. E nós vamos louvar, amém, nesta tarde ainda o seu amor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque foi pela graça, Senhor, que nós fomos salvos. Aleluia. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor. Aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço,
Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Aleluia. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. E a quem prestar louvor, aleluia. A quem prestar louvor, para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço. Seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou, nos amou. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Só nos amou. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, nós sabemos. Sabemos quem és, sabemos quem és, nós sabemos, sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Nos amou
o amor que transforma. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Só tu fazes, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. E este é o amor do Senhor, amém? Aquele que pode fazer coisas novas na nossa vida. Eu nesta tarde estou na expectativa daquilo que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida, amém? E o nosso Deus, Ele tem um amor tão grande. Não há nada que nós façamos que o faça amar mais do que Ele nos ama. Ele nos ama muito, amém? Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Damos um bem-vindo a todos que nos visitam nesta tarde, amém? São bem-vindos à casa de Deus. Esta é a casa do Pai, o melhor lugar para estar nesta cidade é quando o povo de Deus se reúne para louvar ao seu Senhor, amém? Nesta tarde vamos ouvir uma palavra de Deus também, que o pastor Machado nos irá fazer essa leitura e vamos receber esta palavra com gozo em nossos corações, amém? Graças a Deus, estou tão feliz, porque Jesus é bom, sempre bom. Glória ao Senhor. Esta tarde eu gostaria de ler uma parábola que tem vindo ao meu coração durante estes últimos dias e espero que ela possa ficar na nossa mente e no nosso coração. É a parábola da videira. Quantos é que já ouviram falar ou leram a parábola da videira? Quantos? Não tenho. Pronto. Se não leu, não leu. Não há problema. Parábola da videira. Glória a Deus. Na região onde eu nasci, a videira a poda era diferente daquela que é usada hoje, especialmente no Alentejo. Mas mais daqui a bocadinho eu vou fazer referência a este facto. Capítulo 15 de João, Evangelho segundo São João, capítulo 15, ia começar no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Claro que quem está a dizer isto é Jesus, não é? Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem a vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Até aqui a palavra do Senhor. Há dois pensamentos que têm vindo ao meu coração muito interessante. Com certeza que a maioria de vocês sabem que a poda, especialmente a poda na videira, é importante. Porque se não houver poda, acontece que os ramos degeneram. O fruto não é exatamente o melhor e acaba por desviar-se da sua função. Mas é interessante que tem vindo ao meu coração uma coisa muito interessante, muito interessante. Sabe que na poda há choro da vara e choro da videira. Quem é que já teve conhecimento? Quem é que teve conhecimento disto na prática? Há alguém aqui que tivesse conhecimento disto na prática? O Daniel lá na Roménia, não é? E mais alguém? E aqui também. Portanto, quando fazemos a poda na videira, a videira chora, certo? Está ali a irmã que trabalha com estas coisas, não é? Mas a vara também fica a chorar, mesmo depois de cortada. A videira chora e a vara chora. Mas é interessante que a vara que fica para depois se reproduzir também é limpa. Na verdade, é cortada e é limpa. Na região de onde eu vim, porque eu também vim da aldeia, não é? Também nasci numa aldeia. Não era muito mato, mas era aldeia. E era ventoso. A poda era feita de uma maneira diferente do que é atualmente. Porque ficava sempre a vara do vinho, que era comprida, tinha 40, 50 centímetros comprida. E depois, na poda, tinha que se enrolar, não é verdade? E até fazer uma dobra maior, para depois poder germinar, não é verdade, as novas folhas e o fruto, as uvas, não é? O cacho e depois as uvas. Glória ao nome do Senhor. Mas a vara que ficava era limpa. Portanto, aqueles galhos que serviam para segurar a videira ao arame ou ao pau, à cana, na verdade, tirada fora. Agora usa-se apenas talão, não é? Corta-se a vara mais curta, fica um talão com 2 ou 3 olhos, que depois rebentam, não é? É diferente. E apanhei uma coisa muito... Às vezes nós apanhamos coisas boas na net, aparece lá muita coisa que não presta para nada, não é? Mas há coisas boas que aparecem lá. Encontrei uma coisa muito interessante. Melhor é ser podado para crescer do que cortado para queimar. Estão a ver a ideia? Melhor é ser podado para crescer do que cortado para queimar, não é? Então, este é o pensamento que tem vindo ao meu coração e que eu gostei de partilhar com os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos fazer oração ao Senhor, está bem? Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um privilégio para nós podermos estar na Tua casa para Te adorar, louvar e bendizer o Teu nome. Agradecemos também pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, por podermos pertencer à Tua lavoura, sendo, Senhor, as varas que Tu tens escolhido. Ajuda-nos, por amor do Teu nome, a ficarmos firmes e firmados na videira, ligados à videira, com o coração inteiro, Senhor, com uma fé inabalável na obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rogo-te, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo de alguma pessoa, de algum jovem, de algum menino ou menina que esteja connosco nesta tarde e que ainda não tem dado a sua vida a Jesus. Pai, eu oro também para que a Tua palavra possa dar fruto para a vida eterna nesta tarde. Usa a cada um, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Faz favor de sentar. Amém.
Vamos continuar o nosso culto, louvando e celebrando ao Senhor com as nossas ofertas. Nossa irmã Neia vai nos dirigir no hino e todos nós, com muita alegria, vamos celebrar ao Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino de número 200 da nossa harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo. Bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Nesta tarde tem liberdade para louvar ao Senhor, amém? É tão bom nós estarmos na sua presença. Nós te adoramos, Deus, nós te louvamos, Senhor. Deus, é bom, Senhor, estarmos diante de ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu és bom em todo o tempo. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Digno és, Senhor, ser louvado. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a ti, Senhor, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Santo, santo és, Senhor. Tem liberdade para louvar ao Senhor nesta tarde, amém? Vamos entrar na sua presença. Diz-lhe com as tuas palavras quem Ele é para ti, amém? Glorifica o Senhor nesta tarde. Louva, tem liberdade para louvar ao Senhor. Deus, tu és bom em todo o tempo, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor, aleluia. Nós levantamos a nossa voz, Pai, com os anjos que te louvam, Senhor, e nós declaramos que tu és grande, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que não tem fim, Senhor. Obrigada pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigada pela salvação das nossas almas. Nós te adoramos, Senhor. Digno és que o nosso louvor possa subir ao Senhor nesta tarde. Magnifica o Senhor com os teus lábios. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Os santos e os anjos
prostram-se aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, só Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Aleluia, santo és, Senhor. Aleluia. Os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, só Tu és, Senhor. Aleluia. Tu és digno de tudo. O nosso Deus, Ele é digno. Aleluia. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. E Tua é a glória. Só Tu és, Senhor. Aleluia. Só Tu és digno. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és, Senhor. Aleluia. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. E Tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Nós louvamos o Teu nome. Digno és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Dá louvor ao Senhor nesta tarde. Tu és digno de louvor, Senhor. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Dia e noite chega a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti.
és digno de tudo. Só tu és, Senhor. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. E tua é a glória. A nossa vida é tua, Jesus. A nossa vida é tua, Senhor. Só tu és digno. Só tu és digno. Aleluia. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti e tua é a glória. Te exaltamos, Senhor, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Aleluia. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Aleluia. Te exaltamos. Aleluia. Digno és, Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Exalta o Senhor nesta tarde. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Te Nós exaltamos o teu nome, Senhor, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Digno és, Senhor, de ser exaltado e glorificado, aleluia, aleluia. Nós adoramos o teu nome, Senhor, porque tu mereces todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas vezes que tens estado connosco. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno De tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. Queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos, Deus, o melhor que temos. Deus, mas também queremos entregar, Senhor, aquilo que em nós, Senhor, não serve para o louvor da tua glória. Deus, que tu venhas cuidar, Senhor, das nossas vidas. Deus, queremos, Senhor, que o melhor de nós possa subir diante de ti, Senhor. Deus, e que o resto tu possas tratar com cada um de nós, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Deus, restaura, Senhor, corações nesta tarde, Senhor. Queremos te louvar com corações inteiros, Senhor. Com corações inteiros, Deus. Tu és digno, Senhor, de tudo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Aleluia. Só tu és, Senhor. E tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Tu és digno. Santo és, Senhor. Santo és. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Só tu és digno. Tu és, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Aleluia. Trabalha em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. Deus, declaramos mais uma vez que somos boa terra, Senhor, que queremos receber a semente, a boa semente no nosso coração. Deus, e que a Tua palavra possa fazer, Senhor, Deus, aquilo para o qual vai ser enviada nesta tarde. Deus, queremos ter ouvidos para ouvir. Deus, coração para ser aplicado também. Deus, e se tens que podar alguma coisa, Senhor, trabalha em nós, trabalha nos nossos corações. Deus, continua, Senhor, a ser glorificado através das nossas vidas. Deus, que cada um de nós, Senhor, possa ter as suas coroas. Oh Deus, a sua vida, Senhor, os seus sucessos. Deus, completamente rendidos diante de Ti, Senhor. Porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o autor das nossas vidas, Tu nos tens chamado com um propósito. Deus, e tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Deus, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que faremos um dia, Senhor, é para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome. Deus, então queremos dar-Te o louvor, a adoração nesta tarde. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens para nós também, Senhor. Deus, ajuda-nos a ter corações, Senhor, que ouçam, que se apliquem, Pai, a conhecer-Te. Deus, obrigada por aquilo que vais fazer, Senhor, nas nossas vidas. Nós Te adoramos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Nós vamos iniciar o ministério, o ministério de homens, também na nossa igreja, a funcionar uma vez por mês, uma sexta-feira à noite, ok? Então vamos iniciar no dia 27. Dia 27, sexta-feira, 8, aqui na igreja, às 9 da noite. Homens, nesse dia, os que puderem, né? Eu sei que alguns vão estar a trabalhar, mas dê lá um jeito lá em casa, né? Dê lá um jeito e escapem-se e venham, está bem? Ok? Que as mulheres também têm os seus dias, os homens não têm dias nenhuns, agora vão começar a ter dias também, ok? Dia 27, 21 horas, sexta-feira. Então esperamos cá por vocês, tragam alguém. É um tempo para nos conhecermos um pouco melhor, é um tempo para abrirmos o nosso coração e orarmos uns pelos outros, também partilhar os princípios da palavra do Senhor. Muito bem, vamos à palavra de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias a Eclesiastes, livro dos Eclesiastes, livro de Salomão, o sábio Salomão, deixou-nos aqui algumas palavras
muito sábias. Capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa desafiar os nossos corações, Senhor. Que dá-nos um coração ensinável, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa desafiar a cada um de nós, Pai. Pai, porque nós queremos e precisamos de, Senhor, mais de Ti nas nossas vidas e queremos, Senhor, experimentar o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nesta tarde eu queria falar um bocadinho sobre tempos e estações. Amém? Creio que Deus trabalha através dos tempos e das estações e alguém disse que perder a oportunidade, o tempo de Deus, que Deus nos dá, é muito mais grave do que perder dinheiro ou até mesmo algum familiar, alguma pessoa querida. Amém? A vida cristã exige discernimento espiritual para agirmos também no momento certo, na hora certa. Amém? Deus tem um tempo certo para cada coisa. E nós vemos isso claramente. Por exemplo, até para Jesus vir até nós, diz lá Gálatas 4:4, que no tempo determinado, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Diz-nos também o sábio Salomão, que acabamos de ler, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo, veja, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para passear, há tempo para tanta coisa. Mas nesta tarde eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelas vossas vidas, porque vocês tiraram um pouquinho do vosso tempo para estar na casa de Deus, um bocadinho mais para crescer e desenvolver, na verdade, este relacionamento com Deus e também como igreja. Também precisamos uns dos outros. Amém? É importante também percebermos a necessidade que nós temos também de crescer juntos e desenvolver a nossa vida espiritual. Moisés está registado no Salmo 90 e no versículo 12, todo o Salmo 90 foi Moisés quem escreveu, e a determinada altura diz, neste Salmo, Moisés ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Amém? Então Moisés, ele pede a Deus sabedoria, e nós precisamos também pedir essa sabedoria a Deus. Amém? Para utilizarmos e aproveitarmos o tempo que Deus nos deu. E não se esqueçam, Deus tem que ter um bocadinho desse tempo. Amém? Porque sem Ele nada podemos fazer. Como já lemos hoje, o pastor Machado leu naquele capítulo 15 da parábola da videira. É verdade, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E precisamos também de ter um tempo para o Senhor, nós redirecionarmos a nossa vida, nos acertarmos com Deus e seguirmos, porque há muita coisa à nossa volta, trabalho escolar, família, tanta coisa que precisa da nossa atenção, mas se nós não tivermos a base, tudo o resto não vai dar tão certo. Nós precisamos. Amém? Então Moisés pede a Deus, Senhor, ensina-me a perceber o que é importante. Ensina-me a perceber aquilo que conta e aquilo que vale mesmo a pena, porque o tempo passa e muitas vezes envolvemos com tantas coisas efêmeras, coisas que até nas palavras de Salomão são coisas que são vaidades, muitas vezes são coisas que simplesmente, coisas que acabam por passar e não, a gente espreme e não deita sumo, né? Encheu e preencheu, ocupou o nosso tempo, mas depois vamos ver e
parábola lá de João 15, verso 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós, vocês, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Irmãos, Jesus, como nós aprendemos nesta etapa, ele é a videira verdadeira. E nós, como pessoas, como cristãos, como crentes, somos as varas, somos os ramos. Hein? Mas o fruto que o ramo dá depende da raiz da videira, da raiz da árvore. Amém? Então, que fruto, de alguma forma, que fruto é que nós estamos a dar com a nossa vida? É uma questão que nós devemos fazer a nós próprios. Que tipo de fruto? Se Jesus é a videira, né, onde devemos estar ligados, plantados, né? Irmãos, se nós... E quais são os frutos que o cristão deve dar? Né? Olha, amor, deve ser uma pessoa amável, alegria, deve ser uma pessoa pacífica, né? Amor, paz, alegria, mansidão, tudo isso faz parte do fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Mas o oposto também é uma realidade, né? O ramo, a vara que está desligada da videira, ela acaba por não dar um fruto, se coaduna com a sua essência. Aliás, muitas vezes acabamos por dar, porque temos uma raiz, ou porque estamos enxertados, ou estamos colocados numa árvore bravia, acabamos por viver vidas que só arranjamos guerras, inimizades, discussões, iras, lutas, invejas, bebedeiras, bebedices, glutonarices, como diz lá Paulo aos Gálatas, que diz que tudo isso não faz parte do fruto do Espírito, mas é o fruto da carne da nossa vida. É muito importante que, como ramos, irmãos, possamos estar bem ligados ao Senhor, ligados a Jesus, para que nós possamos dar esse fruto. Amém? Eu sou a videira, disse Jesus. Vós as varas. Quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Jesus, o nosso fruto será amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? E Gálatas, Paulo fala sobre isso no capítulo 5, versos 22 e 24. No verso 23 ele diz assim: e contra isso não há lei. Se nós estamos dando esse fruto, estamos em Deus. A nossa raiz está nele. Amém? As coisas estão avançando. E os que são de Cristo, eles percebem, eles têm esse discernimento. Quando alguma coisa está a resvalar, e diz que eles crucificam a carne com as suas paixões, os seus desejos, as suas concupiscências. Então, o amor, a alegria, a paz, a mansidão sairão naturalmente do nosso interior quando nós estamos bem ligados a Jesus. Como é que está a tua comunhão com o Senhor? Que tipo de fruto estamos a dar? Nós queremos estar, e se não estamos, podemos ser enxertados na videira verdadeira, para que a nossa vida, como vara, como ramo, possa dar um fruto maravilhoso. Amém? Irmãos, como lemos e pensamos um bocadinho, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. E até aquilo que o pastor Machado falou, a poda faz parte do processo de Deus. Há o tempo para sermos podados, há o tempo para frutificarmos, há o tempo para desenvolvermos, há o tempo, na verdade, para simplesmente sermos podados. E quando nós somos podados, não é para que nós possamos ser melhores ainda.
dar um fruto de qualidade superior. Amém? É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Amém? Deus tem um propósito eterno para cada um de nós. Amém? Alguém escreveu um livro, A Vida com Propósitos. É verdade, Deus tem um propósito. Antigamente o cantor, o pastor, o Leonido, Deus tem um plano. E é verdade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? É que nós possamos dar esse fruto. Amém? Que nós possamos desenvolver, nós possamos atingir maturidade e deixarmos de ser meninos espirituais para sermos pais e mães. Também alcançar outros, levando outros a Cristo. Amém? Ninguém nasce por acaso. Amém? O propósito é plantado em nossas vidas. Amém? Desde o nosso ventre. É interessante, olhando para a palavra de Deus, nós vemos alguns exemplos, como Jacó, Jeremias ou Isaías, que foram chamados por Deus até antes do seu nascimento. Amém? Por exemplo, nós vemos o episódio de Jacó e Esaú. Jacó, ele valorizava muito a bênção, né? E lutou pela bênção patriarcal, amém? Enquanto Esaú, diz-nos a palavra de Deus que ele desprezou, na verdade, essa bênção que era o direito à primogenitura, né? Sendo o primogênito, ele tinha direito à bênção do primogênito, mas diz que Jacó, ele estava atento. Né? Ele estava atento, estava sempre procurando, porém Saul era muito desleixado e perdeu a oportunidade. E quando o seu pai, Isaac, estava prestes a conceder essa bênção, todos nós conhecemos a Bíblia, mostra-nos que houve ali um certo complô. Sabe uma coisa? Jacó veio ser abençoado realmente, mas Jacó queria Deus, mas não percebia muito bem ainda como é que Deus funcionava, mas pela sua misericórdia ele alcançou a sua bênção. Mas nós olhando para trás, nós vemos que já desde o ventre da sua mãe, Jacó já lutava por essa bênção, né? Diz que o ventre de Raquel, diz que ela se revoltava ali, diz que Jacó, quando foi para nascer, Jacó queria vir em primeiro, tanto é que agarrou no calcanhar do seu irmão e disse, eu vou, mas o outro foi primeiro, né? Mas Jacó criou essa bênção e não desistiu dessa bênção. Amém? E Jacó perseguiu toda a sua vida, buscando, se movendo, esperando a hora certa. E na hora certa, ali estava ele. Buscou, estava perto da casa do pai. Ele estava mais atento que o seu irmão. Diz que o seu irmão era muito passear, caçar, andar por aí, pelos campos. E Jacó estava mais pela casa. Estava mais atento ao proceder do pai. E então, quando o seu pai estava para dar a bênção, ele se aproximou e recebeu a bênção. E quando Esaú voltou, quando Esaú chegou, diz que foi tarde demais. Ainda que ele chorou, diz que não havia mais aquela bênção especial para ele. Diz que ainda que Esaú ele arrependeu-se do seu atraso, arrependeu-se da sua atitude de negligência e desprezo pela bênção do primogênito, né? Foi tarde demais. Mas se nós irmos a Hebreus 12, 16, nós vamos ao fundo da questão. E aqui mostra-nos que o que é que este episódio realmente revela. E diz-nos aqui que diz assim o verso 16, olhem, ninguém seja devasso e profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabia que, crendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú, ele veio a colher as consequências bem amargas da sua escolha. Ele foi desleixado em relação às coisas de Deus. Ele procurou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E como o seu coração era duro para as coisas de Deus,
a raiz do seu coração, podemos dizer assim, a sua raiz determinou também o seu fruto. Um homem profano, simplesmente pouco ligado com as coisas de Deus, e Deus, mais à frente, ele vem confirmar essa bênção sobre Jacó, até mudando o seu nome para Israel como um príncipe de Deus. Irmãos, porque Jacó esteve atento, Jacó percebeu o tempo, Jacó buscou, ainda que a forma como ele alcançou trouxe consequências. Durante pelo menos 21 anos, a sua vida não andou assim tão bem. Mas ele queria as coisas de Deus, ele queria a bênção de Deus, ele queria o Deus da bênção. E houve um dia que ele buscou: Senhor, eu não te deixo enquanto não me abençoares. Ele ia em Peniel, ele foi abençoado e Deus mudou completamente a sua vida. Às vezes queremos as coisas de Deus, mas nem sabemos bem o que é que estamos a querer. Amém? Mas nesta tarde, eu quero dizer que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. O Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Possamos priorizar as coisas de Deus e buscar, perceber, estar na casa de Deus, buscar. Amém? Porque às vezes a bênção passa e nós simplesmente estamos distraídos com as coisas desta vida, entretidos com as coisas do mundo. Mas é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de buscarmos o Senhor em primeiro lugar. É tempo de priorizarmos Deus na nossa vida. Amém. Há um episódio na Bíblia que fala-nos de um dos filhos de Jacó, que Deus transformou o seu nome para Israel. Amém. Já no final da vida agora de Jacó, encontramos no capítulo 49 de Gênesis, que Jacó, ele chamou os seus filhos também para os abençoar. Amém? Já no final dos seus dias, então ele proferiu uma bênção especial para aquilo que veio a ser as 12 tribos de Israel. Amém? Entre elas estava a tribo de Isacar. Amém? E diz que as palavras que Jacó preferiu, de alguma forma, ele se coadunava um bocadinho com o comportamento, com a forma de ser e de estar de cada filho. Amém? E as palavras que Jacó proferiu de bênção para Isacar até são um bocadinho estranhas e constrangedoras, e parece que não é bênção nenhuma, pelo contrário, mais parece uma maldição do que uma bênção. No capítulo 49, versos 14 e 15, então, diz assim, a bênção. Olha, veja, irmãos, alguém ser abençoado como um burro não é grande bênção. Mas foi essa bênção que Isacar levou. Diz assim: Isacar é jumento e forte de ossos, deitado ou pousado entre os currais, entre dois fardos. E vi ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro para acarretar o seu serviço e serviu debaixo de tributo. Então vemos que Isacar era alguém que é para amanhã. É para amanhã. Gostava muito de descanso. Como costumas dizer, sopas e descanso. Não sei. Né? Então diz que ele era pouco ambicioso na vida, pouco trabalhador, mais dado ao descanso. Né? Olha, queria uma vidinha sem grandes desafios, também sem grande esforço. Queria, olha, tendo aqui umas couvinhas para ir comendo, né? Vai aqui dando umas batatinhas. Naquele tempo não havia batatas na Europa, nem no Médio Oriente, só se vê lá das Américas. Mas temos aqui um cerealzinho, vamos colhendo umas lentilhas, vamos comendo, fazendo aqui umas papas, vamos aqui caçando qualquer coisa, pouco, vai dando para as sopas, né? E parece-nos que esta recusa de ser macho, ser trabalhador, né? Irmãos, parece que ia determinar o fim da sua vida. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, amém? Irmãos, nós olhamos que, de alguma forma, Isacar e depois os seus descendentes não se conformaram com essa maldição, entre aspas, né? Eles não se conformaram com isso. E pelo contrário, diz lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12,
né? Veja que houve aqui uma transformação, verso 32, né? Que eles, apesar daquela maldição inicial, Isacar, os seus descendentes não se conformaram com aquela coisa de ser preguiçoso e estar ali, apanhar ali qualquer coisa do campo e pronto, e vamos comendo uma sopinha, um caldinho. Diz que eles se tornaram pessoas especiais, no sentido de pessoas inteligentes. Eles acabaram até por vir a ser, de alguma forma, consultores a Israel. Veja lá, alguém que não gosta de trabalhar para ser alguém com experiência. Diz-nos assim, verso 30. E os filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia de fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Amém. Isto é maravilhoso. Porque apesar naquele período em que eles receberam a bênção estava relacionada com o seu comportamento, pessoas preguiçosas. Eles não se encostaram. Bem, a nossa família há de ser sempre assim. O Senhor vai dando o caldinho e a gente vai comendo as sopas. Não, eles não se conformaram. Irmãos, e nós não nos podemos conformar. E percebendo as oportunidades, o Senhor diz, tudo aquilo que vir à mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Faz. Aproveita as oportunidades, sê atento aos tempos, sê atento às estações. Amém? Olha, agarra as oportunidades que Deus põe na tua vida. E foi isso que eles se tornaram. Pessoas entendidas nos tempos e nas estações. Pessoas que acabaram por ser conselheiros dos reis. Pessoas que se tornaram conselheiros a Israel. Para que a nação pudesse avançar e prosperar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não nos podemos conformar de alguma forma. Romanos 12, 2 diz assim, não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, aleluia. Irmãos, você entenda, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento para perceber o tempo de Deus. Amém? Priorize Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Entenda isto. O fruto que você está a dar depende se está ou não está enraizado no Senhor. Há que muitas vezes pedir a Deus, Senhor, porque é que isto está-me a acontecer? E pede ao Senhor que possa sondar o teu coração. E às vezes Deus diz, olha, tu não estás me dando o tempo devido. Tu não estás priorizando na tua vida. Como é que tu queres uma vida abençoada se tu só me buscas no tempo do aperto? Só quando tudo está apertado é que me buscas. Porque é que nos outros dias não me pões também a mim em primeiro lugar? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como já lemos aqui em Gálatas, Jesus também veio na plenitude dos tempos. Amém? Jesus nasceu no tempo certo de Deus, mas cada passo que Jesus deu, na verdade, foi dado com a permissão de Deus, no tempo de Deus. Amém? Jesus conhecia o tempo. Logo no início até vemos ali que a determinada altura Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas depois ele disse, é para isto vim, esta é a hora. Amém? Possamos também compreender, amém? Qual é o tempo de agir, qual é o tempo de ficar parado, qual é o tempo de aprender, qual é o tempo de pôr em prática aquilo que se aprendeu, amém? Vamos seguindo este caminho, amém? O valor do tempo. Olha, sabe uma coisa? Nós temos um inimigo. O diabo é nosso inimigo. E uma coisa que ele nos quer fazer é roubar o nosso tempo. Porque o tempo, como alguém disse que o tempo é dinheiro, mas eu digo que o tempo é vida. Amém? E ele está ao nosso redor a buscar quem possa tragar. Porque ele vai tentar nos tirar a vida. Ele vai tentar nos emaranhar e prender a nossa vida para que nós não avancemos no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então nós precisamos estar despertos. Amém? Efésios 5, 14 e 16, Paulo diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo esclarecerá
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos avançar. Amém? Se nós vivemos presos lá atrás, se nós vivemos presos ao passado, ou distraídos com as coisas desta vida, irmãos, essa prisão ou essa distração, muitas vezes a nossa vida acaba por se emaranhar de alguma forma, impede-nos de avançar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Pede a Deus que te ajude a deixar o embaraço e o pecado que não é só a ti, a mim, a todos nós. Os escritores hebreus dizem, deixando o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia, possamos seguir com paciência, com perseverança, para aquilo que Deus tem diante de nós. Amém? Deus tem coisas grandes, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, jamais passou o coração humano. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nós amamos o Senhor. Então Deus tem coisas grandes para ti. Deus tem coisas grandes para a nossa família. Deus tem coisas grandes. Amém? Mas temos que avançar. Amém? Precisamos avançar. Amém? Tudo tem o seu custo. Compreendendo os tempos e as estações. Por exemplo, na agricultura, há um tempo para preparar a terra, arar a terra, cavar a terra. Né? Depois há o tempo para plantar, há o tempo e depois um tempo de espera, né? De arrancar as ervas daninhas ali à volta, mondar. E depois é o tempo da colheita. Tudo isso dá trabalho. Né? Mas quando é o tempo da colheita, ainda com algum esforço, é um tempo de grande alegria. Não é, irmã Paula? Agricultora, vinhateira, vitivinicultora, é isso? Amém? Amém. Hoje é que tudo mecanizado, mas a irmã está lá sempre, lá, aquela coisa, só muitos hectares. Né? Diz lá, no Salmo 126, versos 5 e 6, né? O que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? É verdade, irmão, tudo às vezes é duro, às vezes não é fácil, né? Não é fácil, temos que nos esforçar, mas depois vamos escolher. Amém? Se tens feito a tua parte, então vais escolher. Espera em Deus, porque o tempo da colheita vai chegar na tua vida. Amém? Paulo diz aos Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos escolher, a seu tempo ceifaremos, a não ser que vamos desfalecer ou desistir. Mas essa hora vai chegar também na tua vida. Está atento, se é hora de avançar, avança, não fiques ali a procrastinar, não fiques ali, amanhã, para o mês que vem, eu vou para a igreja, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou, mas começa já. É hora de avançar. Às vezes, e se calhar alguns aqui estão sendo, às vezes Deus empurra-nos para situações a ver se nós crescemos. Às vezes Deus empurra-nos para situações, não é para nosso mal, é para ver se nós crescemos, a ver se ganhamos asas e voamos. O exemplo da águia, a Bíblia apresenta-nos o exemplo da águia, Deuteronômio 32:11. Chega uma altura que a mãe águia, ou o pai aguião, não é aguião, não é? Quer dizer, já chega destes filhinhos estar aqui, é hora deles avançar. É hora de seguirem com a sua vida, já chega de estarem aqui em casa só a receber ali com o bico ali para cima à espera da papinha. É hora de irem caçar também o coelhinho. É hora de irem. Então diz lá assim, 32:11, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, está na hora deles aprenderem a voar, está na hora de seguir com a sua vida para a frente. E às vezes Deus empurra-nos para ver se nós ganhamos firmeza, ver se nós crescemos, ver se nós começamos a andar por nós próprios, mas com a ajuda de Deus. Claro que sim, claro que sim. Mas tem uma hora que nós temos que deixar de ser dependentes de tudo e de todos. Nós sempre devemos ser dependentes de Deus.
e avançar para as coisas grandes que Deus tem para nós. E temos que perceber que esses momentos, há tempo para ser tratado como bebê, até no sentido espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos bebês, estamos aprendendo, mas logo vamos começar a crescer e está na hora, chega o momento em que nós devemos ser pessoas já maduras, seguir com a nossa vida. Claro, precisamos sempre de orações uns dos outros, do conselho uns dos outros, isso é importante, mas temos de deixar ser bebês espirituais toda a nossa vida. Temos que começar a dar passos, mas para que isso aconteça, nós temos que nos firmar em Deus, na sua palavra, priorizar Deus na nossa vida, também para que nós possamos crescer. É verdade que, por vezes, as mudanças trazem algum desconforto. Dependermos de Deus e seguirmos, às vezes, não é fácil, mas sabemos uma coisa, mesmo quando Deus nos empurra para fora do ninho, quando Deus nos põe no momento de prova, não é para nosso mal. Paulo diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Às vezes Deus põe-nos em zonas de desconforto para que nós possamos perceber a misericórdia, a bondade e o milagre de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos desafiados a prosseguir nesta caminhada com o Senhor. Alguns estão vivendo lá atrás, estão parados no tempo. Mas a nossa vida cristã precisa ser construída a cada dia. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, entregar a vida a Jesus não é o fim, é o princípio de uma caminhada que Deus vai nos fazer avançar e crescer para as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida, para a nossa, em todos os aspectos, vida espiritual, vida secular, no sentido de trabalho, né, profissional, familiar, tudo isso. Deus quer nos fazer crescer em todas essas áreas. Amém? Mas temos que estar atentos e compreendendo o tempo de Deus. Amém? E precisamos posicionar-nos quando Deus abre portas, quando Deus nos dá oportunidades. E percebemos que é a porta que Deus está a abrir. Amém? Então vamos entrar por ela. Mas por vezes Deus também fecha portas. E temos que perceber que há portas que Deus fecha, não é porque Ele é mau para nós, é porque Ele tem coisa melhor para nós. A porta que Deus fecha, amém, é porque não é uma porta boa para nós. Às vezes insistimos, às vezes estamos na dúvida. Será que foi Deus que fechou? Foi o inimigo que fechou? E, olha, nas dúvidas vamos orar sobre o assunto até que Deus traga confirmação e Deus nos mostre a direção a seguir. Deus vai abrir porta. Deus vai abrir, na verdade, um caminho. Né? Deixando as coisas que para trás ficam, diz Paulo. Às vezes há frustrações que nós estamos agarrados a elas, há coisas que nós temos de deixar abrir mão e seguir para a frente, para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, uma coisa muito importante, que eu desafio cada um aqui nesta tarde, é que nós possamos buscar o Espírito Santo. Porque esta intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo, nos dará discernimento, entendimento, para discernir o tempo de Deus, o momento de Deus, para que nós possamos seguir no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? A pior perda é a perda das oportunidades, do tempo que Deus nos dá. O teu tempo é hoje, o teu tempo é agora. Ao longo desta meditação, desta tarde, temos pensado um pouco sobre o nosso Deus, que é um Deus dos tempos e das estações. Nada acontece, nada vem a nós por acaso. Há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para semear, há tempo para colher aquilo que plantamos.
que possamos aprender com a lição de Esaú a não sermos negligentes em relação às bênçãos, os privilégios, as oportunidades que Deus tem para a nossa vida. Simplesmente ele ignorou, desprezou a bênção de Deus, vendeu ao seu irmão por um prato de lentilhas. Aprendemos com Jacó, ainda que andando coxo, ainda que ele valorizava as bênçãos do Senhor e lutou por ela. E depois até de adquiri-las, percebeu que havia ali coisas que não tinham sido tão bem feitas como deviam ser, mas ele buscou uma transformação de Deus na sua vida. Aprendemos com os filhos de Isacar que algumas coisas podem começar tortas, mas se nós não nos conformarmos e buscarmos a Deus, Deus pode endireitar e levar-nos a um relacionamento de bênção, de prosperidade, de sabedoria. Mas acima de tudo, eu queria frisar a vinda de Jesus. Jesus, ele veio na plenitude do tempo. Ele não veio nem cedo demais, nem tarde demais. Ele veio no tempo certo de Deus e com o propósito de nos salvar. E eu não sei se todos estão aqui já têm a certeza da sua salvação, se já entregaram a sua vida a Jesus. Hoje esta palavra nos confronta também com esta realidade. Há um tempo determinado também, uma oportunidade que Deus nos dá de ouvir a sua palavra e aceitar o seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador e sermos salvos. E esse tempo é esta tarde, esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Podemos ter uma religião, podemos ter conhecimento da Bíblia, podemos ter boas obras, mas se não entregarmos a nossa vida a Jesus, nós não vamos dar esse fruto que Deus quer que nós possamos dar. Nesta tarde, eu acredito que o Espírito Santo está a dizer ao teu coração: este é o teu tempo, esta é a tua oportunidade, este é o teu momento. Hoje é o dia da tua salvação. Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido na tua vida. Não quando te sentires melhor contigo mesmo, porque isso, nunca vais sentir melhor contigo mesmo se não tiveres a ajuda de Jesus, se não entregares a tua vida a Jesus. Esse tempo é agora. O Senhor esta tarde está chamando, está tocando o teu coração. Vem ao Senhor. Ele quer perdoar os teus pecados, curar a tua alma, restaurar o teu interior e ficar no centro da tua vida.